Nós vamos meditar na palavra de Deus nesse momento, e eu gostaria de convidar você a abrir num texto bem conhecido da palavra de Deus, em Mateus capítulo 7, verso 24. Todos acharam? Amém. Os dois alicerces. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele, pois, que ouve as minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram contra aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto ensinava com autoridade, e não como os escribas. Amém? Deus abençoe a sua palavra nesse momento. Eu gostaria de estar meditando com os irmãos nessa noite, construindo sobre a rocha. Baixe sua fronte nesse momento. Paizinho querido, na tua presença, Senhor, nós queremos entregar diante de ti a tua santa e bendita palavra, Senhor. Ó Deus, vem falar conosco, vem, Senhor, revelar, ó Deus, a tua palavra aos nossos corações. Senhor, nos dá um maná, Senhor, fresquinho, para abastecer a nossa vida espiritual, abastecer a nossa alma, Senhor. Fala conosco nessa noite, porque nós queremos ouvir a tua voz, queremos, ó Deus, sermos abençoados nesse lugar como tem sido até aqui, Senhor. Eu entrego na tua presença essa noite, porque creio que o Senhor é poderoso para curar, salvar, transformar vidas. É o que eu te peço e já te agradeço por tudo. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Irmãos, Jesus estava encerrando um dos grandes sermões que a palavra de Deus ela nos destaca. Sermão do monte, ou sermão da montanha. E a Bíblia diz ali que o ambiente existente ali era um ambiente de uma grande multidão que estava ali presente naquele lugar. E a palavra ainda nos traz alguns relatos importantes, porque nos fala que o povo se admirou das palavras de Jesus, porque falava com autoridade, e não falava como os escribas daquele tempo. É interessante nós olharmos para esta palavra de Deus essa noite, e eu creio que uma das coisas que nós precisamos aprender na nossa vida, é que a forma como nós construímos a nossa casa, vai determinar o seu futuro. A forma como você constrói a sua vida espiritual na presença de Deus, vai determinar o que vai acontecer lá na frente.
É isso que Jesus está querendo nos mostrar aqui nessa noite. Eu estava olhando as notícias e tenho visto, não só na mídia, na televisão, tenho visto na presença de muita gente. Imagina você recebendo um telefonema de madrugada. Quando você recebe um telefonema de madrugada, com certeza não é coisa boa. Às vezes, uma notícia de alguém que faleceu. Imagina você viver e de repente uma enfermidade tomar conta da sua vida. Algo que você não esperava, algo que você não poderia passar por esse momento. Mas ela veio, ela aconteceu. Imagina tu, quando você olha, às vezes para o esposo ou para a esposa e começa a descobrir que a partir de agora você vai ter que viver com o salário de um só. O desemprego vem, a dificuldade bateu à tua porta, e ali você vai ter que começar a mudar o teu orçamento, começar a trabalhar diante daquilo que você ganha. Irmãos, nesse momento que a tempestade bate na tua porta, ela vai mostrar verdadeiramente quem você é. Nós precisamos entender que Jesus, quando expressou essa parábola, Jesus está querendo nos mostrar que os problemas, as adversidades, as lutas, vai bater tanto na casa do justo, como vai bater na casa do ímpio. Essas situações, elas vão acontecer na casa do sábio, do prudente, como na casa do insensato. Jesus está dizendo para a gente, olha, a tempestade vai bater, vai ser forte, mas ela estava firmada sobre a rocha, ela estava firmada sobre Cristo, que é a nossa rocha. E quando nós nos preocupamos em viver uma situação segundo a palavra de Deus, Jesus está dizendo, olha, cuidado com você, porque a tempestade ela vai vir, queira você ou não, e vai bater na tua porta, na tua casa. E como será que você vai receber esse momento? Jesus está dizendo sobre uma construção. Jesus está mostrando para a gente que existe uma saída. Existe algo que nós podemos sobreviver a esse momento de tempestade. Nós podemos passar por cima disso, porque quando a tempestade bater na sua casa ou bater na minha, você vai estar firmado. O que eu preciso fazer, pastor? Você precisa observar a palavra. Você não pode somente receber Jesus na sua vida, mas você precisa viver a palavra de Deus no teu coração. Você precisa começar a examiná-la, você precisa começar a entendê-la, você precisa começar a desfrutar daquilo que o Espírito Santo de Deus está falando com você. É interessante que Jesus ele termina o seu sermão. Por que Jesus falou isso? Porque Jesus estava preocupado. Naquele ambiente existia gente assim. Existia gente que estava vivendo de uma forma insensata, de uma forma louca, de uma forma que não agradava a presença do Senhor. Essa palavra para a gente, obrigado, irmão, é uma palavra real, é uma palavra verdadeira,
Porque existem vidas, irmãos, que podem estar aqui hoje, no culto, vêm à igreja, acham bonitos louvores, acham bonito a adoração, acham bonito a palavra, mas ainda não tomaram a verdadeira decisão de servir a Deus, de entregar a sua vida ao Pai, a Jesus. Estão querendo viver ainda na razão do mundo, na forma do mundo. Eu pergunto para vocês, o que o mundo pode te oferecer? O que o mundo pode te dar de bom? Me lista alguma coisa. O mundo não tem nada para oferecer. O mundo vai passar. Jesus disse, olha, o mundo vai passar, mas as minhas palavras não passarão. Por isso é importante nós atentarmos para esse tempo. Que tipo de construção eu tenho feito nesses dias? Será que a minha construção tem agradado a presença do Pai? Tenho eu construído com amor, com alegria? Tenho eu construído para valorizar o reino de Deus? Para fazer com que as coisas que estão ao nosso redor, elas sejam influenciadas através da minha vida, da minha presença? Deus chamou eu e você para vivermos nesse tempo. Mas nós não podemos viver de qualquer maneira, igreja. Não podemos negligenciar a palavra de Deus. As tempestades, elas vão bater. Jesus já disse isso, ela vai bater na casa do insensato, na casa do justo, na casa do prudente. Ela vai acontecer, queira você ou não. Mas como é que está a minha casa? Estou preparado? Estou vivendo a promessa da palavra de Deus? O sucesso na vida com Jesus não está só de recebê-lo. O sucesso na vida com Jesus está baseado não somente a recebê-lo, mas ouvir a sua palavra e praticá-la. Jesus vai vir buscar a sua igreja. Vai vir buscar o seu povo. Mas eu e você precisamos estar preparados para a volta dele. Trabalhando, fazendo a obra, não enterrando os nossos dons e talentos, mas semeando a palavra, semeando diante de Deus aquilo que Ele te deu. É lindo o que Ele te deu, é maravilhoso o que Ele colocou diante de nós, é um tesouro imenso, na qual você é um privilegiado. Muitos gostariam de ter o que você tem, mas não chegaram ainda a entender o plano maravilhoso do Senhor na nossa vida. Estão caminhando sem esperança, sem vida, estão caminhando sem saber o que lhe espera. Há um inferno a ser rejeitado e há um céu a ser conquistado. Deus chamou eu e você nesse momento para uma reflexão. Pastor, como eu devo construir uma vida de um homem prudente? Como eu posso construir uma casa que Jesus vai olhar para mim e para você e vai dizer: homem prudente, homem sábio?
eu estava olhando esse texto e existe um outro texto que eu quero que você abra comigo, em Lucas capítulo 6, que é a mesma história. É a mesma história, só que contada pelo evangelista Lucas. Lucas capítulo 6, verso 47. Como eu posso construir sendo um homem prudente? O verso 47 nos diz assim: qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. É interessante a linguagem de Jesus. Como Jesus usa estas linguagens para nos mostrar uma verdade. Jesus está falando de uma construção. E aqui Lucas entra numa área mais profunda. Lucas era médico. Lucas era um homem de uma sabedoria tremenda. E ele começa a destacar alguns fatos que são importantes para a gente. Porque ele fala assim: e cavou e abriu bem fundo. O que a gente pode entender com isso? A gente pode entender que Jesus está querendo nos dizer que nós precisamos construir uma vida com segurança. Precisamos construir uma vida com profundidade. Precisamos construir uma vida com permanência na presença dEle. Uma vida de durabilidade. Profundidade, cava fundo. E naquele tempo, irmãos, não se tinha os maquinários que se tem hoje, que você cavava aqueles buracos com uma facilidade hoje, como se faz, mas naquele tempo era na mão. Imagina você cavar aquelas profundidades grandes. Demanda tempo, demanda trabalho, demanda paciência, demanda ali você fazer aquele momento de um alicerce que exige dedicação. Sabe uma das coisas que eu vi aqui? Há um grande perigo de a gente, no tempo de hoje, a gente começar a olhar para o lado. Por quê? Porque quando a gente olha para o lado, a gente enxerga um caminho mais fácil, um caminho mais tranquilo, e nós sabemos que para viver com Jesus é luta, é esforço, é dedicação, é prova, tem que estar firme, tem que orar, tem que jejuar, tem que buscar. Vida com Jesus não é vida fácil. Jesus jamais convidou alguém para sair e viver com Ele pelo caminho fácil. Tanto é verdade que Jesus falou: olha, a porta é estreita e poucos encontram. Agora há um grande perigo de a gente adquirir uma síndrome. Sabe qual é a síndrome? A síndrome de Asaf. Asaf foi um levita, e você vai ver isso lá no Salmo 73, que Asaf começou a olhar para o lado. Asaf servia a Deus, ele era um homem de oração, ele estava presente na casa do Senhor, mas ele começou a olhar para o lado e começou a ver que o ímpio crescia, que o ímpio conquistava, que o ímpio tinha todas as coisas, e ele começou a dizer: não, eu sou fiel a Deus, eu faço tudo aqui na casa do Senhor, e parece que tudo que eu faço não está valendo para nada. Síndrome de Asaf. Muitas vezes a gente tem esse olhar
para as pessoas de fora. Compara a nossa vida, e quando a gente começa a comparar a nossa vida com alguém, é o começo da tua derrota. Quando você começa a comparar a sua vida, quem quer que seja, é o começo da tua derrota. Não compare a sua vida. Viva com aquilo que Deus te deu. Seja um homem grato, um homem de um coração que agradece tudo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Asaf enxergava assim. Como é que pode? Eu faço tudo direitinho, e parece que o camarada ali, ele conquista tudo. Quem sabe você não está vivendo esse conflito? Quem sabe você não está olhando para o lado? Irmãos, tire os olhos desse lugar. Creia em Deus que um dia te chamou. Creia no Deus que você serve, que você ora, que você busca. Quem sabe a tempestade está batendo. Deixa ela bater, porque você está firmado na rocha. Não tem como. Mas vai chegar um tempo que você vai olhar para trás e vai glorificar a Deus pela sua vida. Aleluia. Vai chegar um tempo que você vai adorar a presença do Senhor diante de você. Vai chegar um tempo que você vai olhar para trás e falar: Senhor, obrigado por ter passado por tudo isso, porque eu aprendi a vencer as lutas, a murmuração, eu aprendi a vencer na minha vida as dificuldades, e agora eu tenho entregue nas tuas mãos, e eu tenho confiado em ti, e sei que as promessas virão sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a minha família, e eu serei abençoado diante de ti. Aleluia, glória a Deus. Quantas vezes a gente quer ir pelo caminho da facilidade? A casa sobre areia é mais fácil, não é? A casa sobre areia é muito mais fácil, é mais rápida, mas a hora que a tempestade bate, não vai sobrar nada. Louve a Deus pela sua vida. Louve a Deus pelas batalhas que você tem enfrentado. Jesus está permitindo ela bater, mas você está firmado, você está firme na rocha, você está cavando fundo, você ainda continua firme, abrindo o seu alicerce, e você está vencendo, você está alcançando diante de Deus uma grande vitória para a sua vida. O Senhor pode estar olhando para você nessa noite, o Senhor pode estar olhando para a sua vida nesse lugar, nessa noite. Estamos aqui na presença dEle, e Deus pode mudar a tua sorte nessa noite. Deus pode mudar a tua vida nessa noite. Entregue a Ele tudo que você tem, entregue a Ele a sua vida, as suas causas, os seus projetos, entregue a Ele, porque Ele tem o melhor para você. Acredite, Deus tem o melhor para a sua vida. Amém. Segundo lugar, para ser um homem prudente, nós precisamos permanecer com Jesus. Olha o que diz o Evangelho de Lucas: qualquer que venha a mim, qualquer que venha a mim, venha a Jesus, e ouve as palavras, e as observa, e começa a edificar,
e cava e abre bem fundo. A segunda realidade que nós precisamos entender é que nós não podemos construir nada sem Jesus. Você não pode adquirir nada sem Jesus. Qualquer que venha a mim, aquele que vem a mim, a Jesus. Jesus coloca em primeiro lugar a sua presença, para depois nós começarmos a cavar, a construir, a dedicar a nossa vida na presença do Senhor. Nós não podemos inverter a ordem. Tem muita gente querendo fazer projeto, tem muita gente querendo fazer ações, mas não está orando para Deus, não está pedindo para o Senhor aprovação, não está pedindo se é vontade de Deus ou não. Toma atitude. Eu me lembro de uma pessoa, eu já acho que até contei aqui para os irmãos, que um casal que eu conhecia em Campinas, que resolveu ir para o Mato Grosso. Venderam tudo pela metade do preço. E saíram muito rapidamente, foram para o Mato Grosso. Chegaram lá, as portas se fecharam. Ele era psicólogo e ela estudava, ministrava educação. Voltaram para Campinas. Tiveram que reconstruir tudo. Venderam a casa pela metade do preço, os móveis. Irmãos, não tem como a gente construir nada nessa vida se nós não formos a Jesus. Não tem como a gente alcançar a vitória se a gente não colocar Jesus em primeiro lugar. Esse é o segredo. Tem um texto aqui que me chama muito a atenção, e eu quero que você abra comigo. Evangelho de Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8. Esse texto, ele me encanta. É o texto que fala da segunda multiplicação dos pães e dos peixes. Mas é interessante porque ele nos fala assim: naqueles dias havia uma grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhe: tenho compaixão da multidão, porque há 3 dias permanecem comigo, ou estão comigo, e não têm o que comer. Permanecer com Jesus é um dos grandes segredos para o homem prudente. Permanecer com Ele na luta, na batalha. Você acha que esses 3 dias aqui, sem comer, com as famílias todas ali no monte, criança chorando, não tinha banheiro, não tinha água, 3 dias não abandonaram Jesus, não deixaram Jesus, ficaram ali firmes, no sol, no frio, na luta. Não era que nem hoje, que tem uma banquinha para a gente comprar um lanchinho, para comprar uma aguinha, não tem nada disso, irmão. Eles não saíram da presença de Cristo, e isso chamou a atenção do Senhor. E o que eu quero é que eu e você chamemos a atenção de Deus para esse tempo.
Quando a gente permanece com Ele, seja na luta, na fome, na dificuldade, na tempestade, seja no que for, eu estou firme com o Senhor vai abrir essa porta, o Senhor vai operar, o Senhor vai realizar, Ele é meu Salvador, Ele é o meu Senhor, eu não vou abandonar esse barco, eu vou estar aqui junto, eu vou estar esperando a resposta, a minha vitória que Deus tem preparado para mim. Aleluia, aleluia. Por que é importante permanecer com Cristo? Por que é importante? Porque Jesus teve compaixão. Quando a gente permanece com Ele, Ele olha para a gente e fala: meu Deus, que servo valoroso, que servo abençoado, que servo de Deus. Tenho compaixão dEle. Segundo, é importante a gente permanecer porque Ele vê o futuro, irmãos. Ele vê o que está lá na frente. Jesus disse assim: eles não têm, chamou a si os seus, disse: tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias estão comigo e não têm o que comer, e se eu os deixar em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Olha que bênção. Jesus viu o futuro. Jesus sabe o que é melhor para a gente. Por isso permanece com Ele. Fica com Ele. Não se deixa levar por aquilo que você vê no mundo. Não se deixa levar porque aquilo que o mundo tenta te mostrar. Não tem nada de bom lá. Maldito o homem que confia no homem, diz o Senhor, mas bendito o homem que confia nele, no Senhor. Por isso a gente tem que ficar, a gente tem que agradar ao Pai, com a sua vida, com a tempestade que vier, mesmo que os rios batam, mesmo que os ventos estão diante de você, diante da sua casa, permaneça. Você vai vencer, você vai passar por cima, aleluia, você vai ver a tua vitória. Jesus vê o futuro. Em terceiro lugar, verso número 6, e ordenou à multidão que se assentasse no chão. Jesus está no controle. O homem prudente, ele não tem que se preocupar. O homem prudente, ele confia. O homem prudente sabe que Jesus está no controle. Descansa nos braços, como nós cantamos aqui nessa noite. Descansa nos braços do teu Salvador, igreja. Se você tem a convicção que você está obedecendo a voz do Senhor, se você tem a convicção de que você está vivendo a palavra de Deus na sua vida, descansa. Vão ter momentos de choro, vão ter muitos, vão ter momentos que nós vamos nos derramar na presença de Deus, e é uma pura verdade. Cristo espera isso da gente. Vão ter momentos alegres também. Mas o futuro da sua casa é você que vai determinar. O futuro da minha casa é eu que vou determinar. Você vai fazer a tua história. Você vai fazer aquilo que você está construindo. Em qual base você está colocando a sua casa? Vai dar trabalho, irmão. Pastor, está doendo muito. Está muito difícil. Irmão,
palavra diz que ele cavou e foi até o fundo. Não é fácil. Você tem que se determinar. Nós estamos vivendo uma geração que desiste muito fácil nos dias de hoje. A geração que não sabe abraçar e buscar e ir à presença do Senhor. E muitas vezes a gente está confundindo isso, porque a gente está vivendo um tempo em que tudo é rápido, tudo é para ontem. A gente vai no trabalho, o teu chefe exige, irmão, você tem que fazer isso para ontem, você tem que fazer isso para... E a gente convive com isso, com essa realidade, que tudo tem que ser rápido, tudo que tem que ser para agora, e isso começa a entrar dentro da nossa vida, isso começa a adentrar no nosso coração, e a gente começa a se contaminar com isso, a gente acha que Deus tem que fazer do jeito dele, né? Do seu jeito, não do jeito dele, tem que ser agora, Senhor, tem que abrir essa porta hoje, tem que ser desse jeito. Não é assim. Você tem que ser paciente, continua cavando, continua tirando essa terrinha, orando, continua pegando a sua pá da fé, e continua ali, estou esperando em Ti, Pai, estou esperando no Senhor, Pai, estou aguardando essa vitória. Você não desistiu, você está trabalhando para você ver a tua casa abençoada. Eu olho para esse homem que Jesus falou, o homem prudente. Esse homem tem que ter estrutura, igreja. Nós precisamos construir uma estrutura de dentro para fora e não de fora para dentro. E hoje o que se valoriza é o que é? A estética, o corpo. O que se valoriza é o que vem do lado de fora. E Jesus está querendo mostrar para a gente que nós temos que começar a valorizar o que vem de dentro da nossa vida. O que vem de dentro. A gente vai começar a desenvolver uma vida com uma estrutura espiritual. Nós não podemos viver somente para chamar a atenção das pessoas. Nós precisamos viver uma vida valorizando as coisas invisíveis, porque as visíveis passam, e a palavra de Deus nos diz que as invisíveis são eternas. Valorize as coisas invisíveis. Mas pastor, não estou vendo, não estou enxergando. Irmão, as coisas de Deus não é ver para crer, mas é crer para ver. Nós precisamos crer em primeiro lugar. Se Ele diz que Ele está preparando o melhor para você, acredite. Se Ele diz que ele vai abrir uma porta para você, acredite. Continua cavando. Continua fazendo a tua parte. Mostra para Deus o que está dentro de você. Mostra para o Senhor o que você está desenvolvendo diante dEle. Que tipo de vida você está construindo na presença dEle. Lá na frente, você vai olhar e você vai ver como foi bom tudo que a gente passou. Deus está te chamando nessa noite.